Então, dando sequência às parábolas de Jesus, né? Nós vamos ler um texto hoje, Mateus capítulo 7, do versículo 24 em diante. A Bíblia diz assim: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou completamente destruída. Então são apenas 4 versículos aqui do Evangelho de Mateus. Essa parábola não é contada só no Evangelho de Mateus, ela é contada também no Evangelho de Lucas. Está em Lucas no capítulo 6. Um pouquinho diferente, mas a mensagem que está sendo passada, transmitida é exatamente a mesma. Bom, o João começou recentemente, até apareceu aqui na filmagem. Senta aqui, que o papai está pregando. O João começou a fazer aulas de música e tem uma música que ele aprendeu e até ele passou a gostar muito do desenho animado da história dos 3 porquinhos. Os 3 porquinhos e o lobo mau, né? E aí eu fui até pesquisar essa história porque tem relação com a mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. A história dos 3 porquinhos não se sabe exatamente a origem. Só se sabe que é europeia e era uma cantiga, era um cântico das mães, que as mães passavam para os filhos. E aí alguém, em 1863, escreveu essa canção, que é uma história. A Disney, na década de 30, utilizou essa canção, essa historinha, e fez um desenho animado. E a história é a seguinte: haviam 3 porquinhos, cada porquinho construiu uma casa, e eles utilizaram materiais diferentes. Um porquinho usou palha, o outro porquinho usou madeira, e o terceiro e último porquinho usou alvenaria, tijolo. Na história, o lobo mau vai até a casa do primeiro porquinho, e aí ele pede pro porquinho abrir, o porquinho se nega, e aí ele diz que iria soprar até a casa cair. E aí ele sopra e isso acontece, porque a casa era feita de palha, e o vento derrubou a casa, né? O vento do sopro do lobo. O porquinho foge e vai para a casa de madeira, e ficam 2 porquinhos lá na casa de madeira. E aí o lobo vai na casa de madeira e faz o mesmo. Ele sopra e ele consegue destruir. Na terceira e última casa, que era de um material diferente, que era de tijolos mesmo, de pedra, o lobo não teve sucesso. Ele tentou contra a casa, mas ele não conseguiu. Bom, essa história, né, de desenho animado, essa cantiga, esse cântico que as mães provavelmente cantavam na hora das crianças dormirem, tem muita relação com a história que Jesus contou aqui. Eu lembro de uma vez eu trabalhava na Toyota em Araraquara e próximo ali da concessionária eles estavam construindo alguns prédios que agora já está tudo entregue, o pessoal já está morando. Impressionante como parece ser muito rápido. Depois que começa o primeiro andar, parece que a velocidade é muito grande, né, de construção. E haviam muitas pessoas trabalhando ali. E eles fizeram uma espécie de um alojamento improvisado, de madeira mesmo, sabe? De compensado, assim. Gente, mas choveu tão forte um dia, com vento. E aí, é interessante que haviam 3 portas. Eram tipo 3 cômodos, assim, sabe? E aí o vento veio e arrancou o telhado de uma das casas. Aí tava todos os trabalhadores ali, eles saíram tudo correndo e foram pra segunda. E aí tava eu e o rapaz, o outro trabalhador, assim, o Matheus, que era lavador de carro, e a gente olhando assim, aí arrancou do segundo telhado. Falei, vamos ver se vai arrancar do terceiro. E aí acabou a chuva e não arrancou o terceiro telhado. Isso aconteceu, né? E aí tem semelhança com a história justamente dos 3 porquinhos.
Jesus conta essa parábola quando ele acaba de contar o Sermão do Monte. Jesus tem muitas semelhanças com Moisés, ou talvez a expressão mais adequada seria Moisés tem semelhanças com Jesus, porque Moisés é o resgatador, é o libertador de Israel, e Jesus fez o mesmo conosco. Moisés fica 40 dias em cima do monte, jejuando, e Jesus também faz isso no início do seu ministério. Quando Jesus desce, né, desse período de jejum, ele começa o Sermão do Monte, que ele passa quais são as suas leis, as suas regras. É o sermão da montanha que a gente chama, né? Quando Moisés desce do monte, depois de 40 dias, ele também vem com as leis. Então eles têm muitas semelhanças, a Bíblia está todo o tempo se conectando, né? As histórias se conectam. Quando Jesus está acabando de explicar como é o reino dele, como são as suas leis, o que o agrada, existem algumas diferenças para o que Moisés disse, porque a lei de Moisés era olho por olho, dente por dente. Agora Jesus está mandando amar o inimigo. Jesus está falando que o maior no reino dele é o servo, é o escravo. Então algumas coisas parecem não tá na cabeça da maior parte dos ouvintes ali. Quando Jesus acaba de pregar o Sermão do Monte, entre as pessoas há um comentário. Ele prega como alguém que tem autoridade. Ele não fala como um mestre da lei. Os mestres da lei, eles interpretavam a lei, mas era muito frio, eles não tinham, na maior parte das vezes, não tinham uma unção de Deus. Eles eram falsos, hipócritas, muitos fariseus. E aí, quando Jesus começa a explicar a lei de Deus e vem com novas informações, uma nova roupagem, uma nova forma de ver o mundo, isso deixou o público, o ouvinte, todo mundo, sabe, surpreso. Ele fala como alguém que tem autoridade. É diferente do mestre da lei. Então, o primeiro ponto que eu enxergo, na verdade, se você ler o versículo 28, eu li até o 27. O 28 vai estar falando exatamente o que eu estou dizendo. E Jesus está dizendo, essa parábola que ele conta, ele está dizendo: quem ouve as palavras que eu acabei de dizer e pratica é como um homem sensato, prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. E o homem insensato é até uma palavra bonita para falar louco. O homem louco é o que ouve as minhas palavras e não coloca essas palavras em prática, não as pratica. Então é semelhante a alguém que constrói uma casa sobre a areia, sem alicerce, e vêm os ventos, os rios e derrubam a casa. Bom, quando Jesus termina de contar e ele traça esse paralelo, o seu público automaticamente, eles ouviram muitas coisas diferentes. É interessante que nos dias de Jesus haviam escolas, rabinos muito importantes que ensinavam em linhas teológicas. Hoje em dia, vamos ser sinceros, a gente não tem esse público aqui, essa linha teológica são dos arminianos, essa aqui são dos calvinistas, essas são dos cessacionistas, essa aqui são dos continuistas. É tanto istas que tem hora que embaralha toda a nossa cabeça. Tipo assim, a gente fala, mas não é todo mundo crente? Pelo jeito, é todo mundo diferente. Nos dias de Jesus, acontecia a mesma coisa. Tinha uma escola de Hilel, tinha escola de outros rabinos. Então as perguntas que eram feitas para Jesus, normalmente era um mestre da lei querendo confrontar outra escola teológica. Só que Jesus, ele não está nessa métrica religiosa. Ele não obedecia às métricas daqueles rabinos. Quando Jesus, na última semana, ele entra em Jerusalém, os mestres da lei vêm para ele e falam assim: quem te deu autoridade para fazer o que você faz? Tipo assim, de que escola de rabino você é? Quem falou para você que você pode fazer o que você está fazendo? Por quê? Porque Jesus não se enquadrava naquele programa religioso. Na religião judaica, Deus tinha um endereço. Deus atendia no templo. Era naquele dia, com aquelas pessoas, naquele ritual e naquela hora. Deus atendia desse jeito. Só que quando João nasce, a Bíblia diz: voz do que clama no deserto. Quem é que está clamando no deserto?
Deus está clamando. João era a voz, dava voz àquele que estava clamando no deserto. Só que qual que era o endereço de Deus? Qual que era o endereço onde Deus falava? Era no templo. Só que agora ele não está mais no templo. Não está no templo, agora ele está no deserto falando, clamando. E João está dando voz. João tem linhagem para ser sumo sacerdote, por causa da linhagem da mãe dele, Isabel. Ele poderia ser sumo sacerdote, mas ele não era sumo sacerdote. Ele não estava no templo. O sumo sacerdote tinha que usar uma roupa apropriada. Então João não usava uma roupa comum. Ele usava peles de camelo no deserto. O sumo sacerdote tinha uma dieta adequada. Normalmente ele comia dos próprios sacrifícios feitos no templo. Só que João não estava ali. Então ele comia gafanhoto e mel silvestre. Algum sentido nisso deve haver. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês? Jesus não fazia parte das linhas métricas da religião dos seus dias. Exatamente como a mensagem que é pregada muitas vezes hoje em dia. Hoje em dia, ouvindo a maior parte dos pregadores que estão em evidência nas redes sociais, na televisão, nas mega igrejas, muitas vezes o que é pregado é travestido de evangelho. Parece que é o evangelho de Jesus. Muitas vezes o nome de Jesus é citado, mas nem sempre a intenção é real e nem sempre a mensagem central é a salvação. Muitas vezes a mensagem central é uma vida financeira melhorada, muitas vezes é a satisfação pessoal. O eu do ser humano muitas vezes está elevado. Você quer fazer um teste? Ou você vai numa igreja assim, ou você pergunta para uma pessoa: viu, como foi sua experiência nesse determinado local? Se ela falar de tudo e não se lembrar da palavra, então quer dizer que provavelmente esse lugar não está falando muito bem de Jesus. Se ela falar muito bem das luzes, não tem problema nenhum ter luz. Se falar da cor da parede, não tem problema nenhum ser preto ou ser branco ou ser cor-de-rosa, não tem problema nenhum. Se ela falar da estrutura, que tinha estacionamento, e que o voluntariado, eles são amigáveis, e que tinha água saborizada na recepção, e tudo isso, e tinha café, e aí tá tudo bem quanto a isso. Se essa pessoa falar do louvor, que tocou, que foi bonito, que ela ficou emocionada, que ela chorou, só que ela não conseguisse se lembrar da exposição da palavra, significa que este local não está expondo a palavra da forma adequada. Porque isso acontece hoje em dia. A mensagem central de muitos pregadores, infelizmente, vai completamente contrário ao que o evangelho de Jesus mostra, indica. Mensagens como a que eu estou pregando e a que eu vou em breve concluir, provavelmente não se enquadram na métrica da religião de hoje em dia. Não se enquadra. Eu estava recentemente estudando a história do pentecostalismo no Brasil e nós temos diversas ondas. A primeira onda vem com a evidência de dons sobrenaturais, de falar em outras línguas. As igrejas tradicionais normalmente não creem nisso. Então, o primeiro momento da igreja pentecostal no Brasil é evidência em sinais de falar em outras línguas. Segundo momento, curas, milagres. Terceiro momento, prosperidade. E aí até eu entendo que nós estamos num quarto momento agora, que é assim, é muito difícil de você conseguir distinguir pelo ano de fundação e pelo nome da igreja qual é a teologia dela. Por quê? Porque você, tipo assim, vou citar Assembleia de Deus. Bom, a Assembleia de Deus foi fundada no século passado, então é pentecostal. Não, você vai no local, realmente é pentecostal, pode ser que seja neopentecostal, por causa da mensagem que está sendo exposta. Então você tem igrejas batistas, que normalmente são igrejas tradicionais,
e aí você vai lá e dons espirituais atuantes. Então você percebe que hoje virou uma mescla. É muito difícil você conseguir distinguir. De que forma você consegue? Ouvindo a exposição da palavra. Então, como introdução para essa palavra, Jesus não seguia as métricas religiosas dos seus dias. Ele não seguia, ele não se enquadrava, ele não cabia. Por isso que era tão desconfortável para os líderes judeus. Era muito desconfortável vir Jesus. E hoje, quando a gente expõe o evangelho, muitas vezes ele é desconfortável para as pessoas. Porque ele expõe algo dentro da igreja que deveria ser mudado. Muitas vezes a gente olha para uma parábola como essa e a gente imagina o seguinte: quem está construindo a casa sobre a areia é o ímpio. Mas a Bíblia não está chamando de ímpio. A Bíblia está chamando de louco. E esse louco ouve as palavras. Nós vamos perceber, nós estamos falando do reino de Deus, das parábolas de Jesus. A maior parte das parábolas não fala sobre a salvação daquele que está perdido, fala da salvação daquele que está dentro. Jesus estava pregando para o povo exclusivo, para o povo separado. Então perceba, tem pessoas ouvindo a mensagem e não praticando. A diferença da casa nos 3 porquinhos era o material construído, mas não é na parábola de Jesus. A diferença está no alicerce. O alicerce é escondido, o alicerce mostra algo em secreto, ele não é visto pelas pessoas e mostra profundidade. Quem você realmente é evidenciado quando você está sozinho, quando você está só nos seus pensamentos. Porque, sinceramente, externamente, a gente dá uma disfarçada. A gente passa uma tinta na casa, né? A gente arruma o telhado e às vezes o alicerce não tá legal. Mas a gente tenta disfarçar. E aí a pergunta que eu faço para você é quem você realmente é, internamente, no segredo, lá dentro do seu coração, como você realmente sente as coisas, como você realmente pensa. Sinceramente, se tudo que a gente pensasse ou sentisse em relação às outras pessoas fosse evidenciado, será que a gente realmente teria amigos? Ou colegas, ou irmãos? Ou até mesmo a gente estaria casado num relacionamento, né? Se tudo que a gente pensasse ou sentisse viesse à tona. Então, o que eu quero mostrar é que o homem prudente, ele é prudente inclusive quando ninguém está vendo. Ele faz a vontade de Deus em segredo, no oculto, fechado, sem ninguém ver. A casa fica em evidência na hora da tribulação, qual a diferença entre as duas casas. Mas você percebe que algumas pessoas conseguem disfarçar muito bem. Essa era a realidade nos dias de Jesus. Eles se vestiam como religiosos, eles falavam como, eles sabiam dos rituais, mas eles eram podres por dentro. Eles eram falsos. E aí, será que Jesus não traz essas palavras para nós hoje em dia, para de repente também nos confrontar? Também nos corrigir? Será que muitas vezes a gente também não é assim, travestido de uma religião, sabe? Essa aqui é a roupa certa, esse é o jeito certo, esse é o procedimento certo, e aí por dentro nós estamos mortos. Quando eu penso em alicerce, eu penso automaticamente em um devocional, em profundidade, sabe? E responda para você, você que está aqui presencialmente ou ouvindo isso, esse vídeo, você dedica tempo a ter uma intimidade com Jesus, sabe? Sentar e ler a palavra de Deus. Ah, mas eu tenho dificuldade, eu não consigo entender esse texto. Aí você lê de novo, e aí você canta um louvor só você e ele, e aí você ora só você e ele. Quantas vezes, sabe? A gente faz parte da nossa vida, né? Congregar, participar de atividades. Alguns são mais ativos, mais presentes, outros são mais, não gostam de participar tanto. Só que perceba que, no fim das contas, o que realmente vai importar é o alicerce.
é o fundamento. Porque as duas casas se pareciam muito. Não havia diferença externa entre a casa que estava construída sobre areia e a casa que estava construída sobre a rocha. Eu me lembro até que em algumas oportunidades eu já até preguei dizendo assim, esse homem quis construir uma casa na praia, que era mais bonita. Na verdade, a aplicação não era essa. As duas casas se pareciam muito. A diferença é que uma tinha fundamento, demorou mais tempo para construir. Foi mais trabalhoso, entende? Aconteceu mais coisas em segredo, no secreto. E isso fica evidente no dia da tribulação. Então a Bíblia diz que sopraram os ventos. No livro de Lucas fala de uma enchente do rio. E aí a casa que está sem fundamento, sem alicerce, ela veio abaixo. E a que tinha alicerce, ela permaneceu. Então, eu comecei falando das métricas da religião e de como que é pregado o Evangelho de Jesus hoje. Em muitos lugares, não é admitido o cristão passar por dificuldades. O cristão não pode ser pobre, o cristão não pode passar por aflição, o cristão não pode ter dificuldade financeira. Sabe, eu ouço muito isso, sabe? Tem hora que até me embrulha o estômago assim. Por quê? Eu vou ler um texto. 2 Coríntios, capítulo 11, nós vamos falar do apóstolo Paulo. Recentemente eu estou fazendo um estudo a respeito de todos os livros do Novo Testamento, e aí em breve vocês vão saber, né, disso. E aí, uma coisa que eu vi agora recentemente estudando o livro de Coríntios é que Paulo não era menosprezado pelo pessoal lá dessa cidade só por questões dele ser judeu e pregar para gentil. Ele era menosprezado porque enquanto ele esteve em Corinto, ele fabricava tenda. E aí ele tinha uma vida muito simples. Quando ele saiu, sem receber nenhum centavo da igreja, quando ele saiu, quem chegou, que ele chama de superapóstolos, entre aspas, ele usa essa expressão 4 vezes, quem chegou era rico, bem vestido, tinha pompa. Então ele era menosprezado, inclusive, pelo fato de ser muito simples. Construir a tenda, um pedreiro, era mais ou menos isso. Agora veja o que ele diz em 2 Coríntios. Ele está falando com essa igreja no capítulo 11, versículo 25. O 24 diz assim: em 5 ocasiões, os judeus me deram 39 chibatadas. Quer dizer, você já pensa tomar uma chibatada, é inimaginável para nós, né? Tomar uma chibatada. Até cintada e chinelada, eu acho que até eu conseguiria contar aqui, né? Porque minha mãe gostava de corrigir. Agora, em 5 oportunidades, ele tomou 39 chibatadas. Eles achavam que com 40 a pessoa poderia desfalecer, poderia até morrer. Então, eles davam 39 para evitar. Então, em 5 oportunidades, ele tomou 39 chibatadas. 3 vezes os romanos me bateram com porretes. 3 vezes. Uma vez eu fui apedrejado. O cara foi apedrejado. 3 vezes o navio que eu estava viajando afundou. Numa dessas, eu passei 24 horas boiando no mar. Nas muitas viagens que eu fiz, eu tenho estado em perigos de inundações e de ladrões. Em perigos causados pelos meus patrícios, né, os judeus, e também pelos não-judeus. Eu tenho estado no meio de perigos nas cidades, nos desertos e em alto mar. E também em perigos causados pelos falsos irmãos. Eu tenho tido muito trabalho e canseira. Muitas vezes eu tenho ficado sem dormir. Eu tenho passado fome e sede. Tem me faltado casa, comida e roupa. Tem me faltado casa, comida e roupa. Além dessas e de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que eu tenho por todas as igrejas. Quando alguém está fraco, eu também me sinto fraco. Quando alguém cai em pecado, eu fico muito aflito. Se existe motivo para me gabar, então eu vou me gabar das coisas que mostram a minha fraqueza.
Então esse aqui é o apóstolo dos gentios. O evangelho chegou a nós porque nós somos gentios. Porque Deus usou esse senhor aqui, essa pessoa. E o evangelho foi pregado por uma pessoa que está dizendo que passa fome, que ele tem necessidade de vestir e não tinha. Ele foi apedrejado, ele foi açoitado. Percebe que muitas vezes a métrica que existe hoje não combina com aquilo que é evidenciado na palavra de Deus. Eu não faço apologia à pobreza. Não tô dizendo isso. O que eu quero dizer é que o cristão, no seu relacionamento íntimo com Jesus, não tem relação nenhuma com as riquezas mais. Não tem. Existem pessoas ricas no Novo Testamento? Claro que tem, muitas. Mulheres que contribuíam ativamente no ministério de Jesus. Tem uma mulher em Esmirna que sustentava a igreja. Então tem pessoas de posses que de alguma forma contribuíam, ajudavam, né, no ministério de Jesus, no ministério apostólico, e tá tudo bem quanto a isso. O que eu quero evidenciar é o seguinte: quando a ênfase maior na pregação deixa de ser a salvação em Jesus Cristo e se torna a condição financeira das pessoas, então normalmente se parece muito com o que os mestres da lei faziam nos dias de Jesus. E pregações desse tipo causam desconforto hoje e causavam desconforto há 2000 anos atrás. Vieram as aflições. Nas duas casas veio dificuldade em quem tinha alicerce. Quem tinha fundamento passou pela mesma situação de quem não tinha. E aí as pessoas diziam assim: mas eu estou seguindo a Deus, eu estou numa viagem missionária, eu estou fazendo a vontade de Deus, então eu não vou passar por dificuldade. Não, sabe, não existe isenção. Não existe. A diferença vai estar em quem tem a sua casa derrubada e quem não tem a casa derrubada. E aí é uma escolha particular nossa. Quando a gente fala de casa, automaticamente não pense em construção civil, não é disso. É a sua família, é a sua vida, e a escolha é sua se você quer construir a sua casa, a sua família, a sua vida nesse fundamento com alicerces. O alicerce, ele faz o desenho de como vai ser a casa. Não tem como você mudar depois. Se você está alicerçado na palavra de Deus, em Jesus, então a sua vida é constituída nisso. Se você não tem alicerce, então tudo bem, então você segue outros padrões. O alicerce, além de dar fundamento, ele dá o padrão da casa. Como vai ser? Para ser um prédio de 30 andares, tem que ter um fundamento de tantos metros para dentro do solo, tem que alcançar a rocha, entende? Tem que ter colunas, vigas. Então, na nossa vida é exatamente da mesma forma. E é uma escolha particular. Como vamos criar nossos filhos? Como vamos constituir nossa família? Como vamos ser no trabalho? Como vamos ser na nossa vida financeira? Como seremos? Ou teremos um fundamento sólido através da palavra de Deus, ouvir e aplicar, ouvir e aplicar. Porque muitos ouvem e não aplicam, e são semelhantes a esses loucos. A Amanda leu hoje, e ela até comentou comigo, e para a gente encerrar, nós vamos falar 3 fundamentos do reino de Deus. Primeiro fundamento do reino, que a nossa vida deve ser construída nisso. O maior no reino dos céus é o servo, é o escravo. Jesus fala muito disso no Sermão do Monte. Isso aí causou um desconforto, porque entre eles o maior era o rei, era o Senhor, e aí Jesus disse que o maior no reino dele é o escravo. Segunda verdade do reino, é melhor dar do que receber. É melhor, é mais gostoso, mais prazeroso dar do que receber. Terceira verdade do reino de Jesus, devemos amar nossos inimigos. No Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente. E Jesus mostra que devemos amar. Se o seu inimigo mandar você caminhar uma distância, caminha 2. Se ele te pedir a túnica, dê a capa. Se ele te ferir de um lado, ofereça o outro. Então, baseado nessas 3, eu queria que você meditasse para a gente encerrar essa palavra. Se a sua vida, sua família,
Se os seus negócios estão sendo construídos a partir desse fundamento. Tem mais? Claro que tem. Né? Nós temos a esperança em alguém que ressuscitou, morreu e ressuscitou, alguém que virá novamente nos buscar. Tem mais coisas. O cuidado com os pobres. Mas eu vou deixar essas 3. O maior no reino dos céus é o servo. É melhor dar do que receber. E devemos amar nossos inimigos. É nesses fundamentos que a nossa família, nossa vida e a nossa religião devem estar estruturadas. Amém, irmãos? Então vamos agradecer a Jesus. Feche os seus olhos, por favor. Curva a sua cabeça. Jesus, obrigado por essa palavra. Muitas vezes a tua palavra nos confronta, Senhor. E eu sinto que foi um confronto para mim, para alguns dos nossos irmãos. E eu peço que eu gostaria muito de ser um homem prudente. Eu gostaria de edificar minha vida e o meu ministério e a minha família e meu casamento, meu trabalho, minhas relações, tudo, Senhor, que eu tenho e sou, eu gostaria de edificar nos teus fundamentos, Jesus. Os fundamentos do teu reino que muitas vezes se parecem com algo de ponta cabeça, invertido, que não segue as métricas atuais da vida das pessoas, da religião de muitas pessoas. Eu sei que o teu reino se parece, Senhor, com algo que está invertido. Mas eu gostaria, Senhor, de seguir a esse princípio. Hoje, conversando a respeito da tua palavra, Senhor, e na tua palavra diz que devemos ficar felizes como quando em alguma oportunidade fomos humilhados por causa desse evangelho. Jesus, parece uma contradição, ficar feliz quando somos humilhados. Jesus, eu quero edificar a minha vida, a minha fé, nesses fundamentos. Eu peço a tua ajuda. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Deus abençoe vocês. Deixa eu apertar aqui. Só apertar aqui. Não, é pra cima. Aqui? Aí.